Eu sou suspeito para falar sobre esse reino. Esse reino é simplesmente espetacular, faz parte da nossa vida aqui, de nós que moramos no Sudeste, faz parte do nosso dia a dia, da nossa cultura, de tudo que somos. Enfim, eu sou simplesmente apaixonado por esse reino chamado Nigoio, ou Angoio, ou Nagoio. A fonética, lembrando que a pronúncia e a maneira de escrever as palavras é muito complexa. Vamos lembrar que o proto-banto tem mais de 3.000 raízes, certo? Então, pode ser Nigoio, pode ser Nagoio, pode ser Angoio. Etnia dominante, Baioio, os Baioio. E eles são muito importantes para todos nós aqui, os cariocas, os paulistas, os mineiros. Muito importantes. Praticamente tudo que temos veio exatamente dessa etnia chamada Baioio, desse reino chamado Nigoio, Angoio ou simplesmente Nagoio. Vamos começar de trás para frente. Ele caiu em 1885, quando foi assinado um tratado com Portugal, fazendo com que o antigo reino Nigoio passasse a ser um protetorado de Portugal. E lá já se viu Portugal proteger alguém? Então foi exatamente a queda do reino Nigoio em 1885, quando foi assinado o tratado de Sumulambukon. A partir daí passou a ser protetorado de Portugal e acabou, deixou de existir. Atualmente o reino Nigoio está incluído em 2 países: a República Democrática do Congo, certo? República Democrática do Congo e Angola. Por quê? Porque a cidade mais importante comercialmente, culturalmente, do antigo reino Nigoio, a cidade de Cabinda, ela hoje existe exatamente na República da Angola, certo? Mas o antigo reino compreende atualmente na República Democrática do Congo e Angola. Bem, eu outra vez escutei uma pessoa falando que o reflexo da República Democrática do Congo ser tão pobre hoje em dia, aliás, é um dos países mais pobres, mais complexos politicamente, né, com muitos problemas sanitários, inclusive a Mpox veio de lá, né, a varíola de macaco, enfim, um alto índice de estupros. Existe uma problemática muito grande na atual República Democrática do Congo. Eu escutei uma pessoa falar que é por causa do comunismo, eles terem durante, né, depois do período do panafricanismo, né, passado a ficar aliado da antiga União Soviética, de lá para cá continua sendo explorado pelos mesmos com nomes diferentes. Bem, isso não tem nada a ver, tá? Isso é uma falácia. Eu vou explicar a vocês por que também a maioria dos países atualmente na África são de vertente da esquerda. Você vai entender o motivo. Entretanto, vamos continuar a história do reino Nigoio, Angoio, Nagoio, dos Baioio. A capital chamava-se Imbana Angoio. Imbana Angoio era a antiga capital. Como funcionava a estrutura política, organização política do antigo reino Nigoio? Bem, em princípio, a gente vai tocar de novo num modelo muito difícil de ser entendido atualmente. Ele era um reino, tá? Tinha um rei que se chamava Mangoio. Mangoio era o rei Nigoio, tá? Só que para você chegar, né, a esse cargo de rei, existia uma escolha entre as castas.
Porque o reino era dividido entre chefes, os chefes de terra. Quem coordenava toda a estrutura política, toda a estrutura cultural, toda a estrutura religiosa e comercial, o nome de quem coordenava se chamava chefe de terra, ou Nifumu-Nisi. Nifumu-Nisi. Eles eram os chefes de terra, tá? E eram vários, certo? Esses chefes de terra não eram propriamente da etnia Baiôio, perfeito? A etnia Baiôio era a etnia dominante do reino. Então eles tinham outras etnias, várias etnias, por exemplo, os Lunda, tá? Então eles escolhiam entre a casta e faziam acordos políticos, perfeito? Para que se chegasse a 3 cargos principais: o Mongoio, o rei; o Manfuca, o responsável pela parte comercial do reino; e o Mambuco, que era o governador do litoral. E por que existia um governador do litoral? Bem, eu disse a vocês que por trás de toda a estrutura política dos antigos reinos, da antiga África tradicional, existia também a liderança religiosa. Tudo era baseado na liderança religiosa, ok? Então, por que existia esse cargo chamado Mambuco, o governador do litoral? Existia porque a partir do momento que você fosse coroado rei, você estava sob um tabu. E qual era esse tabu? O tabu é o seguinte: a partir do momento que você se tornasse rei, você não poderia mais ver o mar. Então o rei era proibido de ter acesso ao mar. Por isso, depois da sua coroação, era escolhido o Manfuca e o Mambuco, porque o Mambuco era o governador do litoral, certo? O Manfuca, o responsável pela parte comercial, e o rei ficava na capital, ou seja, o rei não podia mais ver o mar. E o rei Nigoio chegava até o mar? Chegava. Ele era localizado entre a costa, a foz do rio Zaire, antigo rio Zaire, atualmente rio Congo, e a Baía de Cabinda. Então tinha acesso ao mar. Portanto, entretanto, o Mongoio, o rei, não podia chegar até o mar, não podia ver o mar devido ao tabu. Isso é só um dos aspectos interessantes. O segundo aspecto interessante é uma coisa que você, eu, todo mundo gosta de fazer tradicionalmente nesse Brasil enorme, né? Com mais de 8 milhões de quilômetros, 8 milhões e meio. Todo mundo aqui, nós brasileiros, adoramos uma feira, né? Na feira você, para tomar um caldo de cana, tomar uma cerveja, compra o que tem que ser comprado, você troca ideia, encontra fulano, sabe de uma fofoca, pá, faz uma, né? Conta uma situação ali, outra aqui. De onde veio a feira? Quem inventou a feira? Quem inventou a feira foi exatamente o reino Nagoio, Angoio ou Nigoio. Quem inventou a feira foram eles. E por quê? Porque além deles, claro, né, além da parte comercial, que era muito importante, a feira também era um encontro político. E lá eram feitas essas alianças políticas entre os Nifumu-Nisi, os chefes de terra. E como essas alianças políticas eram realizadas? Pelo casamento. Então eu era o chefe de terra, encontrava com outro chefe de terra, nós íamos ali nas feiras negociar o quê? Os bens de prestígio, certo? Negociamos, fechamos acordos, minha filha vai casar com seu filho, e aí, depois de uma eleição, né, entre os chefes de terra, era escolhido quem seria o rei.
quem seria o Manfuca e quem seria o Mambuco. E aí a estrutura estava feita. O Mongoio também tinha a missão de ser o líder religioso, gente. Ele era, além de rei, o líder religioso. Ele estava sob um tabu, mas ele também criava tabus. Qual era a religião? A religião, até então, era chamada de Bukongo. A língua, o Oyo. Como o terminou a palavra, a pronúncia fica o Oyo, certo? Então, a religião Bukongo ficaria Bukongo, certo? E no que é baseada a religião Bukongo? Aí vem outra situação muito interessante. Claro que tem a natureza. Claro que tem a natureza. Os nossos antepassados adoravam a natureza. Todas as divindades eram representadas na natureza. E por isso mesmo a preservação ambiental era tão importante nessa época. Nós ainda conseguíamos respeitar a natureza como se fosse parte, ou melhor, nós fazíamos parte dela. Esse conceito foi modificado a partir do cristianismo, onde o homem, segundo o cristianismo, domina a natureza e não a natureza domina o homem. Bem, eu acho que isso existe uma vírgula de hipocrisia nessa frase que diz que o homem domina a natureza. Não, o homem destrói a natureza, portanto, ele destrói a si mesmo. Voltando, certo? Então, a religião era o Bukongo, que tinha na natureza as suas divindades, representações religiosas. Por exemplo, os Lunda, que fazia parte também, era uma etnia dominada do reino Nigoio, Nagoio ou Angoio. Os Lunda tinham como principal energia a tartaruga, certo? Inclusive a capital da cidade de Lunda era o desenho de uma tartaruga. A sua estrutura toda era desenhada com uma tartaruga, uma coisa linda, certo? E aí, se a gente for fazer uma semelhança, né? Vamos fazer a semelhança, vamos trazer para a nossa atual matriz africana, onde de fato foram feitas todas as trocas litúrgicas, ou seja, as liturgias foram absorvidas entre todas as religiosidades da antiga África, da África tradicional, nascendo a matriz africana, nossa matriz africana, aqui no Brasil. A tartaruga é representada para um orixá. Orixá, essa palavra vem do esqueto, a maneira que o esqueto se relacionava às divindades. Orixá, né, é a mais comum. Então, a tartaruga é assemelhada, certo, ao orixá Xangô. Há pelo menos uma linha, uma qualidade de orixá, Xangô. Veja bem, os Lunda do antigo reino Nigoio, etnia dominada, tinha como sua principal divindade a tartaruga, certo? Outra parte interessante da religiosidade dos Baiôio, ou etnia dominante do reino Nigoio, Angoio ou Nagoio. O Mongoio, o rei, a partir do momento que ele era coroado, ele tinha que estar sempre com a pele de um felino, de um grande felino. Normalmente o leão. E a partir do momento que ele colocava a pele de um leão, né, sobre as costas dele, ele não podia mais tirar. Ele não podia mais ir ao mar. Porque era um tabu. Ele tinha que ficar baseado na capital. A capital era em Bandangoio, certo? E tinha que ficar com a pele de um grande felino, o leão. Outra semelhança, vamos assemelhar de novo, vamos espelhar mais uma vez numa religião de matriz africana. Também é o orixá Xangô, uma qualidade de Xangô, o leão.
O leão, na maioria das vezes, né, está ao lado de Xangô, a imagem de Xangô, mostrando a força de um grande rei. Esse grande rei, certo, chamado Xangô, que nas religiões iorubais ou iorubanas, certo, ele era o rei de Oió, da cidade-estado de Oió, da ilê de Oió. Xangô é um orixá genuinamente iorubá, ou atualmente chamado de Nagô. Mas essa semelhança, essa cultura, né, de trazer o animal, o grande felino, o grande rei da selva, leão, a comparação desse grande orixá que é um rei, certo? Tudo isso vem da cultura do reino Nigoio, que quando o rei, o Mangoio, era coroado, colocava um felino, uma pele de felino em suas costas. Perfeito? A gente continua. Enfim, estrutura política: Mangoio o rei, Manfuca o chefe comercial e Mamboco o governador do litoral, certo? Do que vivia, eles eram grandes comerciantes, por isso eles criaram as feiras. Então, eles viviam dos bens de prestígio. Quais os principais bens de prestígio? Os panos sambos, aquelas roupas, aquele tecido colorido, ou roupas coloridas, né? Eles faziam uma tintura, tudo bem natural, e trocavam com vários locais, inclusive com a China. Era um grande parceiro comercial antes dos europeus colocarem os pés em Cabinda, certo? Antes dos europeus colocarem os pés em Cabinda, um dos maiores parceiros comerciais do reino Nigoio era a China, certo? Por quê? Por causa dos panos sambos. E aí eles trocavam cultura, trocavam informações, inclusive materiais também, temperos, enfim. Vamos lá. A noz de cola, ou café do Sudão, ou obi. Jefferson, noz de cola. Noz de cola é uma semente que você morde, né? Come essa semente e ela te traz uma disposição maior, você fica acordado, você fica mais disposto. Dessa semente, aliás, vem o refrigerante Coca-Cola. A Coca-Cola vem do noz de cola, do antigo café do Sião, do antigo obi, atualmente obi, utilizado nas religiões de matriz africana. Você firma um obi, né, para fazer parte de um assentamento, para fazer parte de uma firmeza de um terreiro, firmeza da porteira, firmeza de Exu, né, obi de terra, firmeza do terreiro de cada um, fica no alto, fica numa quartinha, certo? Firmeza de Umbanda, isso dentro da Umbanda, ou seja, isso vai sendo flexionado em todas as religiões de matriz africana. O obi é muito importante para os religiosos de matriz africana, certo? Mas ele era um bem de prestígio e foi muito vendido, muito trocado para o mundo inteiro, certo? Até se tornar a Coca-Cola, esse refrigerante maravilhoso que quase todo mundo gosta, certo? Não, ela não derrete mármore, não faz nada disso, tá? Nem o noz de cola faz isso. Bem, e também o sal. O sal extraído do mar. Temos aqui o povo, né? O povo banto, que criou essa ciência, a extração do sal da água do mar. E como isso era feito? Eu ainda não tinha explicado para vocês como funcionava essa extração mais detalhadamente. Bem, elas eram coordenadas pelos chefes de terra. Era familiar. Toda a família participava desse processo de extração do sal da água do mar. Então, eles a armazenavam em grandes potes de cerâmica, que atualmente é chamado, nas religiões de matriz africana, quem é de religião de matriz africana sabe o que é, porrão. Um pote de cerâmica grande, tá? Bem grande, com alças, entendeu? Para que seja fácil o transporte. Então, esses potes de cerâmica enormes acumulavam a água do mar.
E aí elas secavam, deixava ao sol e a água secava, evaporava. Depois de evaporado, eles viravam o que tinha ficado dentro, o sal propriamente dito, em cima de folhas de palmeira. E aí eles iam amarrando essas folhas de palmeira em pequenos compartimentos e depois levavam para a cabinda. Esse processo tudo era feito sempre com a orientação e supervisão de um chefe de terra, um Nifumnise, tá? Nas feiras realizadas em cabinda havia essa troca, entendeu? Então, basicamente, o bem de prestígio mais importante do reino Ligoio era justamente o sal, porque ele era uma novidade. Assim como a feira era uma novidade, o sal extraído do mar era uma novidade. Novidade essa que depois se tornou quase uma constante, principalmente com o contato com os europeus, certo? Infelizmente, a partir do contato com os europeus, ali entre 1492 e 1493, quando os europeus chegaram, né, eles estavam procurando o caminho para Calicut, né, e acabaram esbarrando, infelizmente, na Baía de Cabinda. E aí veio o primeiro contato com o reino Ligoio, né? E eles perceberam que tinha muito marfim, e eles simplesmente não entendiam que o marfim era algo que fosse potencialmente comercial. Isso, os baiôio viram também os demais bens de prestígio, como os panos e sambos, viram também o sal extraído do mar, e perceberam que ali tinha uma oportunidade, é claro, de ganhar dinheiro e de explorar alguém. Então, a partir desse momento, entra a escravidão, em parceria com o Mongoio, que era o rei do reino Ligoio. A partir daí entra a escravidão. Jefferson, existia escravidão antes da chegada dos portugueses no reino Ligoio, Nagoio, Angoio? Existia, mas era uma escravidão comercial, entendam bem isso. Aliás, uma escravidão familiar e não uma escravidão comercial. Existe uma diferença muito grande nisso. Ou seja, os escravizados não eram vendidos, eles faziam parte das famílias, porque eles eram de etnias dominadas. Inclusive, vem mais uma palavra utilizada muito atualmente nos terreiros de matriz africana, que é a Kizila, mas a pronúncia certa nasceu como Kizila. E de onde veio a Kizila, ou atual Kizila? Ela vem exatamente desse conceito de escravidão antes da chegada dos portugueses ao reino Ligoio, à Baía de Cabinda. Por quê? Os homens livres podiam se relacionar com as mulheres escravas. Os homens livres podiam ter um relacionamento com as mulheres escravas, ou seja, é uma sociedade totalmente patriarcal, tá, gente? Mas as mulheres escravas não podiam ter relacionamento com as mulheres livres, aliás. As mulheres livres não podiam ter relacionamentos com os homens escravos. Os homens livres eram permitidos ter relacionamentos com as mulheres escravas, etnias dominadas, certo? Mas as mulheres livres não podiam ter relacionamentos com os homens escravos. Por quê? Porque eram expulsas. E a partir daí criava-se uma Kizila. O nome do resultado de um relacionamento de uma mulher livre com um homem escravo se chamava Kizila ou Kizila. Mas até então, antes dos portugueses, eles eram expulsos do reino. Eles não eram mais escravizados. Inclusive, quem era o homem escravo era expulso junto com a mulher livre que resolveu ter um relacionamento com esse homem escravo. Eles eram expulsos, certo? Antes da chegada dos portugueses. A partir da chegada dos portugueses, eles começam a ser escravizados, ou seja, de uma forma mercantilista. Vendidos.
certo? Como peças. Assim eram chamados os negros escravizados, peças. E essas peças passaram a ser trocadas por outros bens de prestígio que não eram do Reino de Goio, mas que vinham de Portugal, certo? Então, você trocava escravos, certo? Com bens de prestígio, que era o nome que eles davam ao que era importante comercialmente para eles, daquilo que Portugal trazia, certo? Que eles não tinham acesso. Aí começa uma relação comercial, uma parceria comercial, uma parceria infeliz. Jefferson, onde ficavam armazenados os negros escravos, escravizados na época do reino Angoio, Nagoio, Nigoio, que viriam para o Brasil? Sim, eles vinham para o Brasil, tá? Eles ficavam armazenados nos chamados pumbos. Pumbos. Assim era chamado esses locais, certo? Pode ser, eu digo para vocês, pode ser, porque é muito complexo, mas tem grandes evidências que a palavra pombogira, que representa um Exu mulher nas religiões de matriz africana, pombogira, seja uma flexão dos pumbos, das mulheres escravizadas que ficavam armazenadas nos pumbos antes de atravessarem nos navios negreiros para o país, para o nosso país, o Brasil. E daí vem a origem da palavra pombogira. Ela flexionou, certo? Não se esqueçam da pronúncia pombo, pombu. E daí foi flexionada até chegar a uma nomenclatura para essa energia chamada de Exu mulher, pombogira, certo? Antes da criação das religiões de matriz africana, muito antes mesmo, certo? Existem grandes evidências para isso. Assim como existe outra palavra que nós pronunciamos normalmente, o mundo ocidental aprendeu essa nomenclatura, de chamar o cara que coordena o navio de capitão. Essa palavra, gente, ela não é uma palavra antiga, ela é uma palavra recente. A gente fica vendo os filmes aí, né, filmes antigos da Grécia e tudo mais, mas a sociedade africana é a mais antiga do mundo. Então, propriamente tudo que nós sabemos, assim como o Homo sapiens, veio da África. Veio da África. Então, o que acontece? Existe uma palavra que também veio do reino Nigoio, do reino Angoio, do reino Nagoio, chamada Capitango. Era assim que eles chamavam as pessoas que tinham uma missão de pilotar um navio, certo? Assim que, porque já tinha navegação. Antes da chegada dos portugueses, dos europeus da África, já tinha navegação, né? Vamos esquecer que a primeira navegação, de fato, no mundo, foi exatamente dos Homo sapiens que saíram ali do estreito de Bab el-Mandeb e atravessaram para a Indonésia, né? Tudo via mar. Então eles foram os primeiros, certo? E depois o restante imitou. Os primeiros, porque a civilização mais antiga vem da África. A vida nasceu na África. A vida humana nasceu na África, certo? De lá povoou os demais continentes. Então, Capitango é uma palavra de origem baioio, o que nós chamamos hoje de capitão, certo? Enfim, tudo isso corresponde ao ambiente baioio, ao ambiente do reino Nigoio, Angoio ou Nagoio. Tudo isso, esse tamanho cultural, esse tamanho econômico. Infelizmente, a partir do contato com os portugueses, tudo começa a desabar. Tudo começa a desabar. Mas não pense que foi também algo sem a própria cooperação dos baioio. Por quê? Existem vários relatos. Por exemplo, um filho de um mambuco, certo? Fez um acordo com um capitango
português para que o filho dele, para que fosse o filho desse mambuco, né? O mambuco fez um grande acordo com um capitango português, para que levasse o filho dele, trouxesse o filho dele aqui para o Rio de Janeiro, para que ele aprendesse a ler, para que não fosse escravo lá, caso um dia caísse o reino Nigoi, como caiu em 1875, né? Então ele mandou o filho dele para cá, num grande acordo com esse capitango. Passou o tempo, ele perdeu contato com o filho dele, então ele ficou desesperado. E o que ele fez foi até Portugal, pessoalmente conversar com a realeza de Portugal, perguntar: olha só, nós temos um acordo, meu filho foi com o capitão de vocês até o Rio de Janeiro e não retornou e não manda mais notícias pra gente. Meu filho não pode ser um escravo. Eu mandei ele para lá justamente para que ele não fosse escravo, tivesse acesso à cultura e tudo mais. Só que o filho dele não foi um escravo. Na verdade, esse capitão criou o filho dele como um filho, criou o filho do mambuco como filho. Ele foi uma grande liderança aqui no Rio de Janeiro, uma liderança diplomática, uma liderança cultural, que a gente vai falar sobre o nome dele depois. E foi um grande mal-entendido. Ou seja, existiam acordos entre os Baiôio, né, que é a etnia dominante do reino Nigoi, com os portugueses. Existiram vários acordos, acordos comerciais, acordos culturais, acordos religiosos, certo? Tanto existiu que, por exemplo, as divindades, vamos lá, para a gente encerrar o vídeo, as divindades eram inquices, certo? Em todo o reino do Congo, todos os reinos que compreendiam o reino do Congo, as divindades eram chamadas de inquices. Os Baiôio chamavam de Nizambi, o que nós conhecemos de Zambi atualmente, como em muitas vertentes da matriz africana chama Zambi é Deus, mas Zambi quer dizer o Nizambi, o Deus dos brancos, o Deus dos brancos. Os deuses ou divindades propriamente, né, da antiga África eram chamados de Jinzambi, ou seja, Jinzambi, originalmente Baiôio, Zambi ou Nizambi, o Deus dos brancos. Então o que nós transformamos hoje num sincretismo, de fato não aconteceu nesse sentido, certo? A palavra mesmo Nizambi não quer dizer um Deus maior, ela quer dizer Deus dos brancos. Jinzambi quer dizer os nossos deuses, certo? Que são os inquices. Perfeito? Mais uma para a gente poder prestar atenção nesse fundamento histórico. Mais um lance para a gente fechar aqui. Vocês perceberam então que existia um rei, vários chefes. E qual era como eram subordinados, né? Dominados. Desculpa a gagueira que aconteceu nesse momento. Sei lá, acho que eu engoli cuspe. Enfim, eles eram etnias dominadas. Os chefes de terra eram de etnias dominadas. Mas dessas etnias dominadas saíram os mongóio, tá? Saiu os mongóio, certo? O que eles tinham como obrigação com o rei, com o mongóio? Tributos. Tributos. O que era um tributo? Tudo que era extraído da natureza, tá? Não tinha dinheiro, não tinha bangu, que também é uma palavra que veio daqui, dos Baiôio, o que nós chamamos de bango, hoje nos terreiros de matriz africana, tá? O que as entidades também, né, chamam de banco, quer dizer dinheiro. Essa palavra é originalmente daqui, tá? Só que não era necessariamente dinheiro, não tinha moeda, certo? Então eles pagavam tributos ao reino Nigoi. E um detalhe, vocês vão perguntar, se tinha mar, acesso ao mar, ao rio, né, a Baía de Cabinda, tinha peixe, né? E como era essa relação? Todo peixe que o reino Nigoi recolhia do mar, né, do rio, todo peixe era dividido nos mínimos detalhes para todos os chefes de terra, para que ninguém passasse fome. Ou seja, ninguém passava fome no reino Nigoi. E isso é comum em todas
as etnias, em todos os povos, em todos os reinos e impérios da antiga África tradicional. Eles dividiam tudo irmãmente, apesar de existir uma casta, apesar de existir essa estratificação social, apesar de existir, ninguém passava fome. E por isso, voltando ao início, por isso foi muito fácil durante o panafricanismo, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial, que os países que passaram a fazer parte, que nasceram na África, se tornassem grandes apoiadores da antiga União Soviética / socialismo. Por isso, porque a estrutura social da antiga África, nessa estrutura social, ninguém passava fome. Você tinha riquezas, você dividia uma parcela das riquezas, porque existia a estratificação social, portanto, ninguém passava fome. Tudo isso passou a ser modificado depois do contato com os europeus. Então, atualmente, a África sofre um grande fracionamento político, um grande fracionamento econômico, um grande fracionamento social. Até hoje, a África não conseguiu se reerguer de tudo que ela passou com a exploração europeia e que ainda passa. A África é um grande tabuleiro nesse jogo de xadrez chamado mundo, geopolítica. Ela é um grande tabuleiro, porque ainda existe extração de vários metais muito importantes, muito importantes, petróleo, infinito, certo? Apesar de muito destruída. Então, ela não conseguiu se reerguer politicamente. Eles não conseguem, eles tentam, mas não conseguem. A pobreza extrema é muito triste. As doenças, a crise sanitária é muito grande, tudo provocado pela ambição do homem, pelo vil metal. Ou queiram vocês entenderem dessa forma ou não, ao famoso capitalismo. Bem, eu sou Jefferson Arouche, um barco remando contra a maré, e esse vídeo, que está bem longo, certo? Ainda é pouco para a gente conversar sobre o reino Nigoio, Angoio, Nagoio, dos Baioio, porque se nós existimos, nós aqui, eu com essa corzinha de pele, nós que somos cariocas, mineiros, paulistas, é porque eles vieram para cá, em sua maioria. Nós nascemos praticamente da mistura dos Baioio, tá, com os índios e um pouquinho dos exploradores portugueses. Por isso essa nossa confusão de identidade, tá? Jefferson Arouche, um barco remando contra a maré.